Olá! Oi, queridos, tudo bem? Bom, ainda nessa nossa saga rumo à aprovação, rumo ao Enem, a gente está agora iniciando um novo capítulo aí dessa etapa de revisões para o Enem, de matérias que são relativamente. Até a expressão está errada, não relativamente, mas essencialmente importantes para a aprovação de vocês. Eu vou falar de uma que foi, digamos assim, a mais popular do último Enem, que foi a parte de eletroquímica. Então, compondo essa nossa etapa de revisão, como eu havia dito antes, vamos iniciar a nossa aula de eletroquímica, que é dividida basicamente em duas grandes partes. A revisãozinha de eletroquímica vai começar abrangendo as pilhas, que sem dúvida são as mais populares, e depois a outra parte, que é justamente o processo de eletrólise, que não é tão popular assim como o processo de pilhas, entretanto, pode ser também cobrado na prova do Enem. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos começar o que é a pilha, o que o aluno não pode esquecer em hipótese alguma, não dá para esquecer em hipótese alguma, queridos, que pilhas são processos que transformam energia, vamos colocar aqui, só um momentinho, já agora acho que vai, pronto, tá, agora foi. É um processo que transforma essencialmente, vamos colocar assim, uma reação química, agora foi, reação química em corrente elétrica. Então é isso que a gente está fazendo. A gente quer obter corrente elétrica, então não esqueçam em hipótese alguma. Tudo bem? Tá, e como é que eu faço para uma reação química obter ou gerar corrente elétrica? Para que uma reação química gere corrente elétrica, evidentemente, um participante tem que doar elétron e o outro tem que receber. E esse tráfego de elétrons é justamente a corrente elétrica. Então aqui do ladinho você pode ver a pilha de volta, que foi a primeira pilha que foi criada lá no século XVIII, finalzinho do século XVIII, por Alessandro Volta, esse italiano, que fez justamente isso. Ele empilhou ali plaquinhas de cobre, como você pode ver, e zinco, aqui ó, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, e gerou uma transferência de elétrons do zinco para o cobre, formando corrente elétrica dessa maneira. Então esse empilhamento, digamos assim, de placas gerou a expressão, o nome pilha. A pilha mais popular e didática que existe é de Daniel, então a gente vai analisá-la porque ela é maravilhosa para exemplificar direitinho como funciona o tráfego de elétrons. Então, para que você consiga saber quem dá elétron para quem, existem números chamados de potenciais padrão. Eles podem ser de redução ou de oxidação. O potencial padrão de redução indica a tendência que uma espécie tem em reduzir, ou seja, receber elétrons. Já o potencial padrão de oxidação indica a tendência que uma espécie tem em doar elétrons. Agora, o que as provas utilizam como referência? Sempre o de redução. Então vocês, por ordens, digamos assim, da IUPAC, deve ser utilizado como um padrão potencial de redução. Ok? Então você sempre estará medindo a tendência que uma espécie tem de receber elétrons de outra espécie. Quem tem o maior número tem maior tendência em receber. Logo, vai receber elétrons da outra espécie. Quem tem o menor número não tem tanta tendência em receber. Logo, se não tem tendência em receber, obviamente doará elétrons para outra espécie. Então, para tentar ser mais otimizar, na verdade aqui mais dinâmico na narrativa, vamos lá. Tu tens dois números aqui, 0,34 e 0,76. Qual dos dois é maior? Evidentemente 0,34. Isso indica que o cobre mais 2 aqui, tá vendo? Tem uma grande tendência em receber elétrons do zinco e se transformar em cobre zero. Como é que eu sei disso? Porque o número do zinco é menor. Então, em pouquíssimas palavras para te ajudar, quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Quem tem o menor potencial de redução vai oxidar, ok? Bom, visto isso, vamos dar uma olhadinha nesse desenho que vocês têm aqui. O cobre mais 2 está aqui dentro. Ele precisa pegar elétrons. Mas os elétrons vão ser doados por alguém. Quem é que vai doar o elétron? Não é o zinco mais 2.
O zinco mais 2 não pode doar elétrons. Quem vai doar elétrons é o zinco 0 que está aqui nessa plaquinha. Ao doar elétrons, vocês podem ver, ó, aqui era o zinco 0, o zinco 0 se transforma em zinco mais 2. E lá se vão os 2 elétrons que ele doa. Esses elétrons percorrem o sistema, como vocês estão enxergando aqui, vêm para cá, passam pela resistência, gerando ali uma medição, né? E aqui em cima, ó, eles ficam esperando o cobre mais 2. Ó, como vocês podem ver, o cobre mais 2 que estava aqui em solução aquosa recebe esses 2 elétrons e transforma esse cobre num cobre 0. Ó. Olha ali o cobre 0, ou seja, num cobre cuja a eletrosfera está completa para cobre, não completa em termos totais de elétrons, pensemos assim, mas é um cobre 0, neutro. Então, em pouquíssimas palavras, o zinco 0 doa e o cobre mais 2 recebe. É isso que acontece. Outra coisa que é interessante salientar. Quem doa, doa elétron. Elétron é carga negativa. Como a carga negativa ela vai de encontro à positiva, os químicos chamam o polo de quem doa, ou parte, digamos assim, de quem doa elétron, de parte ou polo negativo. O ânion negativo é o... Desculpa, o íon negativo é o ânion. Entendem a resposta já. Então, este eletrodo que doa elétron, que é negativo e que nós nos remetemos a pensar em ânion, é justamente chamado de ânion eletrodo anodo, ou ânodo. Então, no ânodo sempre ocorre oxidação. Por isso que a gente vai lembrar da seguinte forma essa regrinha. Ó, é anox. No ânodo ocorre oxidação. Os elétrons são transferidos para o outro polo, obviamente indicando para onde fica o polo positivo, porque como os elétrons são negativos, eles vão para um polo positivo. No polo positivo ocorre o recebimento de elétrons por parte do cobre, ou seja, uma redução. E eletrodo positivo, vamos pensar, íons positivos são chamados de cátions. Então vamos associar cátion a eletrodo catodo. E é no catodo ou no cátodo que ocorre o recebimento dos elétrons, ou seja, a redução. Por isso você vai lembrar de duas coisinhas, uma regra muito fácil, que é a regra do Carré e do anox. É só isso, queridos, Carré e anox. Sempre os elétrons saem do anox e vão para o Carré. Né? O que é o Carré e anox? Ânodo oxida polo negativo. O que é o Carré? Cátodo reduz polo positivo. Então, é muito fácil de ver isso. E pelos valores, pessoal, é mais fácil ainda. Sempre que você tiver uma questão de pilhas, você precisa chegar no maior valor e escrever assim, ó. Carré positivo e anox negativo. Sempre faz isso, ok? Fechou? Tá, e o que acontece? Quando o zinco começa a dar elétron, a parte sólida começa a se desmanchar, porque ele começa a virar íons e os íons estão imersos em água. Então, o que acontece com o eletrodo de zinco, como tu pode ver aqui? Ele sofre corrosão. Então, anox negativo sofre corrosão. E os cobres que estão em solução e ganham os elétrons, eles começam a se transformar em cobre 0, que é um cobre metálico. Então, a parte metálica começa a expandir, ó. Você pode ver isso aqui, ó, começou a aumentar. O eletrodo ele era assim, tinha essa espessura, e agora ele aumentou, né? A gente vê que significativamente houve um aumento. E esse aumento ocorreu justamente porque houve uma expansão, né, querido? Então, a gente não pode esquecer que anox, corrosão, Carré, oxidação. Desculpa, meu Deus do céu. Perdão. Corrige aí. Vamos de novo? Anox, onde há corrosão, Carré, onde há expansão. Tudo bem? Então, anox corrói, Carré expande.
Então, basicamente é isso, é super fácil, pilha mesmo, duvido que vocês tenham dificuldades na prova, tá? Aqui tá toda ali, as semi-reações estão, toda a esquematização do processo, vocês podem enxergar ali. E a última observação que eu posso passar para vocês sobre as pilhas é o seguinte: quando eles pedirem para que vocês calculem nas pilhas o potencial da pilha, basta fazer o maior número sempre menos o menor. Dica: nunca encostem, mexam, troquem os sinais desses valores. Peguem exatamente como eles estão apresentados e coloquem na formulinha. Maior menos o menor, ou seja, Ca-Ré menos o anox, ok? Sempre tem que dar um valor positivo, o potencial da pilha, está aqui a variação do potencial, sempre tem que ser maior que zero. Sempre tem que dar um valor positivo, nunca pode ser negativo em hipótese alguma. E se existe uma pilha que eu acho que tem chances de cair no Enem agora, é a pilha de hidrogênio. É uma pilha onde você pega o hidrogênio como, enfim, o ânodo da célula, ele acaba oxidoando 2 elétrons, então o hidrogênio é o anox, que é o ânodo onde ocorre a oxidação, polo negativo. Esses 2 elétrons que ele dá são recebidos aqui pelo oxigênio, que portanto vai ser o nosso Ca-Ré, cátodo reduz polo positivo, e na simplificação, se vocês olharem bem, a gente consegue chegar na reação de água. Então é a reação de formação de água, na qual o hidrogênio doa elétrons para o oxigênio. E esses elétrons doados, como vocês podem ver aqui bem esquematizado nessa figura, fazem com que um carro ande, um carro movido a hidrogênio. Tudo bem? Não esquece dessa dica. Hidrogênio é o anox, o oxigênio é o Ca-Ré e o carro sai andando por, enfim, energia, através, né, de energia elétrica. Ok? Agora, tem uma outra, um outro viés que é contrário à pilha, que a gente chama de eletrólise. A eletrólise já é uma técnica contrária, já é uma técnica um pouco diferente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês e já mostro ali o outro esqueminha prontinho para ti, na qual tu sempre vai ter o quê? Na eletrólise, a gente não quer corrente elétrica. A gente não quer corrente elétrica. A gente quer o quê? A gente quer reação química. Tu quer fazer algo que na natureza não acontece. Então, na eletrólise, nós partimos de eletricidade, ó, corrente elétrica, para fazer uma reação química que não acontece, forçada, não espontânea. Então, se te perguntarem o que eu quero com uma eletrólise, tu quer fazer uma reação química. Ah, mas por que eu vou querer fazer uma reação química? Ora, porque nós podemos obter vários elementos que a natureza não faz a partir de reações forçadas. Então, como funciona a eletrólise? Ela sempre vai acontecer ou ocorrer com uma ligação de natureza iônica. E se não for iônica, vai haver ionização. Então, para não confundir ninguém, vamos bem devagarinho. Tu sempre vai ter um cátion e um ânion. Tu vai fazer alguma coisa para separá-los. Esta tua atividade é justamente o que define os dois tipos de eletrólise. Se vai ser ígnea ou aquosa. Se tu separar o cátion do ânion a partir de fusão com aquecimento, a gente chama de eletrólise ígnea. Se tu separar o cátion do ânion por dissolução, aquosa, ou seja, misturando com água, tu faz isso uma eletrólise aquosa. Vamos começar aqui com a base da eletrólise, seja ela ígnea ou aquosa. Sempre na eletrólise, tu separa cátion e ânion. E como tu já vai ter uma fonte elétrica, essas fontes elétricas elas já vêm com o polo positivo e negativo prontos. Então, só, assim, por favor, queridos, não esqueçam disso. É só lembrar de uma frasezinha pré-pronta aqui que o professor vai te dar e jamais tu vai errar a questão de eletrólise. Os cátions vão para o cátodo sofrer redução e os ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Então, como é que eu vou saber onde é o cátion e onde é o ânion? O ânodo, desculpa. É muito fácil. Ó, o ânodo só pode ser agora o polo positivo. Então, há uma inversão de polos. E o cátodo só pode ser um polo negativo. Então, vai haver, repito, uma inversão de polos em relação
a pilha, pois é o fenômeno contrário. Por quê? Repito, porque os ânions eles vão ser atraídos pelo polo positivo. E quando eles encostam no polo positivo, eles descarregam. E ao descarregarem, nós obtemos uma substância que a natureza não faz, proveniente deste ânion. A mesma coisa acontece com os cátions. Os cátions que são positivos, eles vão ser atraídos pelos polos negativos. Quando eles encostam nos polos negativos, eles descarregam. E o que acontece? Se transformam numa substância que a natureza não faz, porque a reação não é espontânea. É muito difícil, a explicação ficou muito estranha. Então eu vou te ajudar, vou explicar de um outro jeito. O ânion sempre vai perder esse elétron em excesso e vai ficar neutro, e o cátion sempre vai ganhar elétrons que faltam para ele, ficando neutro também. Então o intuito de uma eletrólise é obter os elementos na forma neutra, como a gente encontra na tabela periódica. Então tu transforma cátions em neutros e ânions em neutros. E para um cátion ficar neutro, ou seja, ficar zerado, ele precisa ganhar elétrons, por isso que ele é carré. Cátodo é onde ocorre redução. Para um ânion virar neutro, ele precisa perder o seu elétron. E se ele perde, ele oxidoa o elétron, por isso que ele é anox. E logo, ânodo é onde ocorre a oxidação. Então, pessoal, falei bastante coisa, se ficou confuso, dá uma volta um pouquinho no vídeo, escuta de novo, e a frase mais simples que eu posso dar para que vocês lembrem disso é: cátions vão para o cátodo sofrer redução, ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Só isso. Então aqui a gente tem duas eletrólises que são super importantes. A primeira é a ígnea, que inclusive é da bauxita, que sempre cai no Enem. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Aqui tu tem um cátion e aqui tu tem um ânion, tá vendo? Porque os metais sempre são cátions e os não metais sempre são ânions. Então, cátions vão para o cátodo sofrer redução, ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Só isso. Então vocês podem ver aqui que a gente coloca nessa célula uma bateria, coloca um polo negativo, o polo negativo está aqui embaixo, atraindo o quê? Os alumínios. Então os alumínios vão para essa parte aqui da cuba eletrolítica. E o polo positivo está ligado aqui, então essas coisas são polos positivos. E aqui ele vai atrair o quê? Os oxigênios. Os oxigênios que são negativos vêm para essa parte aqui. Tudo bem? Então, cátions vão para o cátodo sofrer redução. Tá ali, ó, alumínio. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Certo, pessoal? Uma observação só sobre a célula de alumínio, a obtenção do alumínio a partir da eletrólise da bauxita, é que como o oxigênio ele é formado, aqui tu pode ver, ó, ele recebe os elétrons e se transforma em oxigênio zero, e é muito quente, esse oxigênio acaba corroendo o carvão dos eletrodos e produz gás carbônico. Por isso que tem esse monte de borbulhamento aqui de efervescência, que é justamente o CO2 que está se formando, e vocês podem ver que o CO2 ele se forma e o eletrodo corrói. Então o oxigênio corrói esses eletrodos de carvão. Isso é uma informação pontual, somente específica e somente aplicável à eletrólise da bauxita, mas como o Enem cobra muito a eletrólise da bauxita, vale a pena saber. Em suma, cátions vão para o cátodo sofrer redução. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Só isso. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, até tem uma aula especial sobre. Se alguém tiver interesse pode dar uma olhadinha no canal, mas é um esqueminha bem bom, ó. Olha só. Eu vou mostrar para vocês a eletrólise aquosa, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na eletrólise aquosa. Deixa eu pegar aqui e fechou. Olha como é que vai funcionar a eletrólise aquosa. Feito. Vamos lá. Ó, cátions vão para o cátodo sofrer redução, tá aqui, tá vendo? Ó, cátions vão para o cátodo sofrer redução e ânions vão para o ânodo sofrer oxidação, como vocês podem ver ali. Eles sempre, ao sofrerem esses processos, se transformam em suas formas neutras. Só que o problema é que quando a eletrólise é com água, a gente tem dois cátions. E nós sabemos que cátions vão para o cátodo sofrer redução.
Na eletrólise aquosa, nós temos dois ânions e nós sabemos que ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Então, como eu vou saber agora qual dos dois cátions vai oxidar, qual dos dois ânions vai reduzir? É bem fácil. Meu Deus, corrija isso, por favor. Perdão. Qual dos dois cátions vai reduzir e qual dos dois ânions irá oxidar? Agora sim, perdão, peço desculpas. Existe uma regrinha bem fácil, como é uma eletrólise aquosa, você sempre vai ter hidrogênio como cátion e OH- a hidroxila como ânion. Então é bem fácil de acertar isso, quer ver? Ó? H+, ele sempre vai reduzir quando houver AL, que é alcalinos terrosos ou alumínio. E o OH- sempre não vai oxidar se houver AL, de halogênios, ok? Então, se esse cátion aqui for um alcalino, tipo sódio, potássio, alcalino terroso, tipo cálcio, magnésio ou alumínio, tipo alumínio, né, pessoal? Vai dar hidrogênio. O hidrogênio é que vai ganhar essa disputa e vai sofrer redução no cátodo. Agora, quanto ao OH-, se esse ânion aqui for um cloro, um bromo, um iodo, o OH- não vai oxidar. E se o OH- não oxidar, quem vai oxidoar elétrons, ou seja, oxidar, é o halogênio. E algumas dicas importantes: quando o hidrogênio ele reduz, ele ganha disputa, a produção de hidrogênio gasoso. Quando o OH- ele oxida, a produção de oxigênio gasoso, ok? Não entendi nada, muito difícil de explicação, não tenho condições de entender assim desse jeito. Eu vou tentar explicar diferente, então com um exemplo prático talvez fique mais fácil. Ó, vamos fazer aqui uma das mais clássicas, eletrólise do sal de cozinha, que inclusive o Enem cobrou agora em 2017. Esse é o teu cátion, esse é o teu ânion. O cátion vai disputar com H+, o ânion com OH-. Então vamos lá. Qual dos dois cátions vai sofrer redução? Os dois que estão disputando são estes aqui. Então vamos fazer a regrinha. H+ reduz quando houver AL, alcalino terroso, alumínio. Como o sódio ele é um alcalino, o que vai acontecer? O hidrogênio é que vai sofrer a redução. Então vocês vão perceber aqui no polo negativo, vou colocar aqui para ti o polo negativo, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, pronto. Ó, polo negativo e aqui o polo positivo, fechou? No polo negativo, o que tu vai obter? Deixa eu colocar aqui, fechou, beleza. No polo negativo, tu vai obter hidrogênio. Por que tu vai obter hidrogênio? Ora, porque o hidrogênio vai sofrer redução, vai ganhar essa disputa. Tá aí o polo positivo, quem é que vai ganhar? Bom, tu tem OH- e Cl-. Vamos lá. OH- não oxida se houver halogênios. Como o cloro é um halogênio, o OH- não oxida. Portanto, quem vai oxidar é o cloro. E daí aqui você vai obter justamente cloro gasoso, porque ele vai doar seus elétrons e vai se transformar em cloro neutro. E a forma neutra do cloro é Cl2,0. Tudo bem? Bom, então essa aqui é a regrinha da eletrólise, lá foi a pilha, e agora a gente vai ver as questões do Enem, como funcionam. Uma dica sobre as questões do Enem, pessoal, é sempre se atenham a palavras-chave. Eles adoram fazer isso, questões confusas, e as palavras-chave são super simples e claras, né? Para a gente poder acertar a questão. Como a gente viu a eletrólise por último e está mais fresquinho, eu vou mostrar aqui a questão desse ano, de 2017, ou no caso a questão passada, né? A última questão do Enem, que diz assim: a eletrólise é um processo não espontâneo, de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro, então ele já está dizendo que se obtém gás cloro. Como o cloro é um ânion, ele é Cl-, ele tem que ser obtido no polo positivo. Tu pode perceber aqui como está sendo obtido o cloro. E de hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Então eu vou fazer com vocês aqui a regrinha, ó. NaCl nada mais é que Na mais Cl-. A água sempre vai ter como cátion o H+, e ânion o OH-. Vamos aplicar a regrinha? Cátions vão para o cátodo, que é o polo negativo, evidentemente, porque cargas de sinais opostos se atraem.
sofrer redução. Então os cátions vão para o carré. Ânions vão para o ânodo, sofrer oxidação. Então os ânions vão para o anox. Prontinho, beleza. Agora eu preciso saber qual destes dois cátions vai reduzir, qual dos dois ânions vai oxidar. Vamos lá? H+ reduz quando houver Al. Alcalino, alcalino terroso ou alumínio. Como tem sódio aqui, vai dar H+. Então, o H+, ao encostar aqui nesse eletrodo negativo, ele vai ganhar elétrons e vai se transformar em H2, que é gasoso, evidentemente, é o nosso gás produzido ali. Então, como o H+ está indo embora na forma de H2 gasoso, e a gente já viu ali do lado, eles já nos disseram que o cloro vai ganhar aqui no polo positivo, vai haver produção de cloro e ele está indo embora. O que sobra nessa reação é Na+ e OH-, que a gente conhece claramente, queridos, como soda cáustica, NaOH. Então a pergunta é, no procedimento utiliza-se célula eletroquímica como mostrado abaixo. No processo eletrolítico, o produto secundário obtido é o... Ou seja, o produto secundário que ele indica é um gás que vai sair daquele compartimento. E o gás que vai sair daquele compartimento, obviamente, é o gás hidrogênio. Hidrogênio molecular, o H2. Né? Resposta certa, letra D. Bem facinho, né? É só aplicar. Cátions vão para o cátodo sofrer redução. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Prontinho. Vamos para uma outra questão ainda de eletrólise, já aproveitar, como falei para ti, uma questão sobre a eletrólise da bauxita. Quando eles enrolarem muito, uma sugestão, lê com atenção e marca bem as etapas do que eles estão discriminando, porque é bem provável que vocês não tenham nem que usar as regras para responder a questão. Vocês podem acertar a questão apenas com a leitura do enunciado. Vamos lá. A bauxita é um minério utilizado na fabricação do alumínio, qual apresenta L2O3, a alumina em sua composição. Após o trituramento e a lavagem, para reduzir o teor de impurezas, isso é muito importante, a intenção é reduzir as impurezas. O minério é misturado com uma solução de NaOH. Por que eles fazem isso? Para reduzir o teor de impurezas. A parte sólida dessa mistura, então, tem uma parte sólida quando ele mistura o Al2O3 com NaOH. É rejeitada e a solução resultante recebe pequenos cristais de alumina, de onde sedimenta o sólido B. Por que eles fazem isso? Vamos de novo? Para reduzir as impurezas. Tá, e eles querem reduzir as impurezas para ficar com o quê? Com a alumina mais pura. Por quê? Porque daí eles extraem o alumínio. Esse sólido é aquecido até a obtenção de um pó branco, isento de água e constituído unicamente por alumínio. Então por que eles fazem isso? Por que eles fazem a etapa A, que é para dissolver ali a alumina mais, e a etapa B, que consiste em, onde é sedimentada, onde há uma sedimentação, ou seja, uma precipitação de um sólido B. Na etapa B. Porque eles querem literalmente enriquecer em alumina e tirar as impurezas. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Finalmente esse pó é aquecido até a sua fusão e submetido à eletrólise. Então eles pegam a alumina, que é feita de Al2O3 mais impurezas, fazem a etapa A, fazem a etapa B e extraem as impurezas para ficar só com a Al2O3. O Al2O3 vai ter Al mais 3 e O menos 2. Cátions vão para o cátodo sofrer redução, ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Um pequeno detalhe aqui no caso do oxigênio é que ele vai acabar oxidando o carbono dos eletrodos de carbono. Mas isso nem é importante nessa questão, porque ele pergunta o seguinte, nesse processo, as funções das etapas A e B são, respectivamente, as funções são retirar a impureza do minério bauxita e enriquecê-la ou enriquecê-lo em alumina. Então vamos lá. A etapa A, que é a etapa onde tu mistura NaOH, tudo bem? Com o intuito, de fazer uma lavagem para reduzir o teor das impurezas, né? Então, a primeira etapa tem o intuito de, se tu mistura com uma solução aquosa,
é para solubilizar uma substância. E a única alternativa que fala em solubilizar é a letra B. Então só com isso tu já elimina todas as outras alternativas. E a etapa B, o que ela faz? Ela sedimenta um sólido, que é constituído, obviamente, por Al2O3. Entende? Então, a etapa A consiste em solubilizar e a etapa B em precipitar, porque sedimentação significa precipitação. Resposta certa, não tem nem o que fazer aqui quimicamente, mais uma leitura e interpretação do texto, letra B. Ok? E a última, que foi tida como uma das questões mais difíceis desse ano, né, foi a questão aqui de número... deixa eu ver... agora não lembro. 68 aqui no meu material, mas vocês devem lembrar dessa questão agora de 2017. Perdão por este ano, é que foi a última prova do Enem, então a gente acaba de forma recorrente referenciando como se fosse a questão do ano, né? Então, de 2017, tiramos essa questão, a prova trouxe uma química mais pesada, como já foi dito em vários outros momentos nos vídeos, e essa foi uma das questões tidas como mais difíceis. Portanto, como fazer essa questão? Essa questão, pessoal, vai de encontro a uma premissa básica. Se você ligar pilhas em série, vocês precisam colocar o polo negativo colado no polo positivo. Então é o negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. Portanto, ao fazer essa leitura, você já elimina várias questões ou alternativas de possibilidades de ligações em série nessa questão, né? Bom, até peço desculpas que eu estou falando como se todo mundo conhecesse essa questão e já tivesse feito e tal. Então eu vou lê-la pausadamente e eu vou mostrar para vocês como vocês resolvem uma clara questão de pilhas. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED, e a voltagem tem que ser de 3,6 volts. Considere as semi-reações de redução e os seus respectivos potenciais. Em poucas palavras, quem tem o maior potencial tem que reduzir. Quem tem o menor potencial tem que oxidar. Ok? Então vamos lá. Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED? Antes de sair fazendo ali o maior menos o menor, você deve primeiro ver quais são os desenhos que têm a associação correta. Por exemplo, aqui a gente pega, vamos ver a primeira pilha, que é esse parzinho aqui. Cromo e zinco. Cromo tem esse potencial, zinco tem este, que é menor. Então o cromo é o polo positivo e o zinco polo negativo. Para dar certo, o níquel tem que ser positivo e o sério tem que ser negativo. Vamos ver? Níquel e sério, nossa próxima célula. Tá, já não entendi. Cada parzinho corresponde a um metal ou elemento dando e o outro recebendo elétrons, queridos, para que gere corrente elétrica. E você sempre precisa associar, quando liga pilhas em série, o polo positivo de uma com o polo negativo da outra. Ok? Então, vamos lá. Positivo e negativo. Agora vamos para o lado. Níquel e sério. O níquel está aqui embaixo, 0,25, e o sério está aqui em cima. O número mais 1,61 é um número maior que o número menos 0,25. Logo, o níquel é negativo e o sério é positivo. Então essa pilha não vai fechar corrente, porque negativo com negativo não gera passagem de corrente elétrica. Tem que ser negativo com positivo, com negativo, com positivo, com negativo e com positivo. Tá errado. Já expliquei para vocês isso, então vou ser um pouquinho mais dinâmico nas de baixo, ok? Cromo, potencial maior dentre os dois, dentre o níquel e o cromo. Então ele é o potencial maior, ele tem que ser ali o positivo, tá? Níquel, 0,25 menos 0,25, potencial menor, negativo. Zinco e sério. Zinco tem potencial mais baixo, negativo, e o sério potencial maior, positivo. Não fecha a corrente. Níquel e cromo, vamos lá. Níquel tem potencial mais baixo que o cromo, então é negativo. Cromo tem potencial maior, positivo. Zinco e sério. Zinco tem potencial menor, negativo. Sério tem potencial maior,
positivo. Essa aqui tá no páreo, digamos assim. Vamos para a D. Zinco e níquel. Zinco tem potencial menor, negativo. Níquel tem potencial maior, positivo. Cromo e cério. Cromo tem potencial menor, negativo. Cério tem potencial maior, positivo. Essa fica aqui no páreo também, vou colocar o asterisco. Níquel e zinco. Níquel tem potencial maior que o zinco, positivo. Zinco menor, negativo. Cromo e cério. Cromo tem menor, cério tem maior. Não fecha a corrente. Então estamos entre duas pilhas. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o potencial da primeira e somar o potencial da segunda, para ver se vai dar em torno de acima, né, de 3,6. A variação aqui do potencial da primeira, níquel e zinco, a gente faz com um número maior menos um menor, né? E o níquel vale 0,25, menos 0,25. Vou colocar aqui para ti, menos 0,25. Menos o menor número, que é o do zinco, menos 0,76, ok? Então, vamos lá. Menos 0,25 com menos 0,76. Deixa eu apagar isso aqui, que deve estar confundindo o pessoal. Vai dar menos 0,25 mais 0,76, ok? Então, se fosse 75, daria 0,5. Então, aqui vai dar 0,49 nessa pilha, mais 0,49 volts. E na segunda pilha? Ora, na segunda pilha, o maior potencial é o do cério, que é 1,61, menos o menor potencial, que é o do cromo, que é mais 1,33. Certo? Então, 1,61 com 0,33 vai dar mais 0,28. Pronto. Mais 0,28 com mais 0,49, vou colocar aqui em cima. 0,20 com 0,40, 0,60. 0,08 com 0,07, 9, dá 1,17. Então vai dar 0,77 volts. A soma deste e deste. Tudo bem? E isso, convenhamos, não acende a nossa pilha. O que nos deixa apenas com a letra C, né? Se fizermos ali a soma, você já fez aqui para ti, a diferença destes dois dá 1,58, a desses dois dá 2,37, 2,30 mais 1,50 já vai dar 3,80, então já dá bem acima do que precisa. Resposta certa, letra C. Certo? Queridos, espero que eu tenha ajudado. Se alguém tem alguma dúvida, quiser aprofundar o conteúdo, pode dar uma olhadinha na aula de eletro. O professor tem 2 horas de aula de eletro bem explicadas, com detalhes, com reações, exemplificações, experimentos, para que vocês entendam isso bem. Mas, em suma, é isso. Certo? Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.